Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão, de devocional, de comunhão com nosso Pai. Porque a cada dia em que nós meditamos em Sua Palavra, nós vamos crescendo na nossa vida espiritual. E com o tempo nós vamos atingindo uma maturidade espiritual que nenhum vento contrário vai balançar a nossa fé. E hoje eu quero meditar exatamente sobre isso com você. Maturidade espiritual. O que é? E como alcançar? Queridos, alcançar a maturidade espiritual pode ser um desafio bem grande na vida cristã. Exige dedicação. Amadurecer espiritualmente falando é passar de uma forma imatura de pensar, de um menino na fé, e agir de uma forma madura. Em outras palavras, é trocar uma mentalidade carnal para a mentalidade de Deus em Sua palavra. A palavra de Deus é que vai dirigir as nossas vidas. E quanto mais uma pessoa é madura, mais e mais ela depende de Deus, da palavra de Deus, e menos ela depende dos homens e menos ela olha para as circunstâncias. A maturidade está intimamente ligada ao nível de relacionamento que uma pessoa tem com Deus. Quanto mais relacionamento, comunhão, intimidade, mais a nossa maturidade vai surgindo. É claro, meus irmãos, que durante a nossa jornada cristã sempre há um espaço para aprender, crescer, nos fortalecer, e por isso é importante ter humildade, estar disposto para evoluir, para aprender, para ouvir a voz de Deus e nos dizer onde nós estamos errados, onde nós devemos melhorar, o que nós temos que deixar de lado e o que fazer que agrada a Deus. Isso é ter maturidade. A pessoa que quer maturidade, ela precisa aprender realmente o que é maturidade espiritual. E como a pessoa pode trabalhar isso no seu dia a dia para sair daquele nível básico para um patamar muito mais elevado no seu relacionamento com Deus. Então vamos começar a meditar o que é maturidade espiritual. Deus nos chamou para uma vida de constante evolução, constante crescimento e aperfeiçoamento. Como eu sempre digo, Deus nos chamou para crescer, progredir, prosperar, não ficar na mesma zona de conforto para a vida toda, não. Porém, para nós crescermos, assim como a vida secular, lá nos teus estudos, no teu emprego, podemos ter vários níveis na nossa vida espiritual. Mudar de nível não é algo automático, assim, não. É uma escolha que eu e você fazemos no dia a dia. É uma escolha extremamente pessoal, querer crescer no seu relacionamento com o teu Deus. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, pois ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aqui nós vemos que Paulo reconhecia que a igreja de Corinto tinha um comportamento carnal. E por isso sua fala, suas pessoas que estavam naquela igreja, elas eram limitadas a um nível bem básico, o que significava um desperdício. Paulo queria ir mais profundo, mais além no conhecimento de Cristo, mas eles ainda não tinham maturidade espiritual.
Entenda, meus queridos, que a maturidade espiritual não é algo que se alcança somente pelo conhecimento teórico. A maturidade é fruto de um coração cheio de fome, de sede por Deus, que o busca diariamente em oração, em adoração, em jejum. E viver dessa forma é o desejo de Deus. É o estágio que todo cristão deveria alcançar, mas muitos não conseguem ou não querem chegar até ele. E o que nos afasta? O orgulho, a soberba, as contendas, a falta de interesse, a falta de compromisso, são alguns dos fatores que tornam a maturidade espiritual um alvo muito distante de algumas pessoas. Mas isso sempre pode ser mudado, sempre pode ser mudado. Você a qualquer momento pode deixar de lado tudo que desagrada a Deus e vir a buscá-lo mais e mais em santidade. Não podemos desistir ao nos deparar com as barreiras, pois crescer espiritualmente sempre vale a pena. Afinal, meus irmãos, é na maturidade que se vive o melhor de Deus, o novo de Deus. E de que modo eu posso alcançar essa maturidade? Queridos, para alcançar a maturidade espiritual, algo essencial precisa acontecer. Uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. Porque nós podemos ver em Romanos 12:2, onde está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Em outros diz: não vos amoldeis aos padrões do mundo. Não é mais como o mundo vive, mas como Deus quer que eu e você vivamos. Mudança de mentalidade e, consequentemente, o amadurecimento vai surgindo. Mas não é um processo espontâneo, como eu já falei antes. Existe uma dedicação, um investimento espiritual a ser feito e uma postura que deve ser tomada da nossa parte. E assim, se alguém quer resultados, quer algo mais com Deus, quer ouvir mais a voz de Deus, quer um resultado diferente, ele precisa automaticamente ter atitudes diferentes também. A nova criatura não vive mais pelo que ela acha, pelo que ela pensa, pelo que ela quer, pelo que o mundo diz. É claro que todos nós, como seres pensantes, com sentimentos, nós temos nossas opiniões, nossos sentimentos, emoções, mas à medida que eu e você vamos nos aproximando mais de Deus, nós vamos nos moldando a Ele. Os valores dele, os princípios dele passam a ser os nossos valores, os nossos princípios. A sabedoria dele passa a ser a nossa sabedoria. As ações e as reações que Jesus teve devem ser a inspiração para as nossas próprias ações e reações no dia a dia. Queridos, se este for o estilo de vida adotado por nós, será natural nós chegarmos à maturidade. Cresceremos no entendimento, no discernimento, na revelação da palavra de Deus e com isso nós frutificaremos. E esse é o desejo de Deus para todo que é seu filho. A maturidade, ela traz ganhos em todas as áreas da nossa vida. Como nós já vimos, é nesse estágio em que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É simplesmente fantástico viver o que Deus tem reservado para nós.
Mas lembre-se, a decisão, a nossa decisão pessoal é o primeiro passo para a mudança. Depois, é fundamental tomar algumas atitudes que vão nos conduzir para essa transformação. Então você me pergunta, mas como trabalhar? Como agir? Quais são essas atitudes para me tornar maduro espiritualmente? Queridos, algumas atitudes e práticas são tão importantes na vida do cristão que busca ser maduro espiritualmente. Para facilitar sua caminhada, preste bem atenção sobre algumas coisas que precisam ser feitas para alcançar esse amadurecimento. Confira. Leitura da Bíblia todos os dias. A revelação da vontade de Deus está na Bíblia. É impossível, meus irmãos, nós amadurecer espiritualmente sem ler a Bíblia. Não é possível. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e uma das formas do Pai se comunicar com o ser humano. É por meio dela, da palavra de Deus, que nós sabemos a sua vontade, recebemos os seus conselhos, somos animados e recebemos todo o alimento que precisamos para ter uma vida cristã coerente, ser bem-sucedido nas demais áreas da nossa vida também. Deus tem conselho para a tua área emocional, para a área física, para a área conjugal, para a intimidade entre o casal, para a tua vida financeira, para o teu relacionamento com os teus filhos e para o teu amadurecimento espiritual. Deus sabe conduzir a tua vida em todas as áreas. E é essa a palavra de Deus a autoridade máxima e o fundamento da nossa fé. Por isso, meus amados, estudar a Bíblia deve ser um hábito regular na vida do cristão. Não pode passar um dia sequer sem você ler a palavra de Deus. Contudo, meus amados, o estudo apenas da letra, ou seja, a compreensão intelectual da palavra, não muda a vida de ninguém. Ler a Bíblia de uma forma fria é apenas ler histórias. Você precisa pedir que o Espírito Santo te ilumine para que você entenda em cada passagem o que Deus está querendo revelar a você. Ela deve ser entendida como a fonte de vida, a nossa fonte de vida. Então nós devemos buscar a revelação que ela nos traz, que é assim como um pastor amigo nos diz, o recheio das palavras. O que Deus está querendo dizer através de cada um dos versículos contidos em sua Sagrada Escritura? O que isso pode mudar na tua vida? O que isso quer dizer para nós? Nas entrelinhas dos textos bíblicos, Deus quer falar conosco. Deus quer te dar uma resposta. Deus quer dar resposta às tuas orações. Deus o tempo todo está querendo nos dar respostas, direções, estratégias de como proceder. Mas além da leitura da palavra, tem o seu momento de oração diário. A oração é nosso canal de relacionamento direto com Deus. A nossa comunhão, o nosso diálogo, onde nós falamos, mas também ouvimos. Onde agradecemos, onde o adoramos, onde dizemos palavras de amor ao nosso Pai. A oração é fundamental para quem deseja ouvir a voz de Deus e entender qual é a vontade do Pai. O hábito de orar, ele é essencial para o crescimento de cada um dos cristãos. E então, permite que esse cristão comece a compreender o propósito de Deus para a vida dele. Amados, a oração precisa fazer parte do cotidiano do cristão. Quer dizer, orar deve ser um estilo de vida.
Não é buscar a Deus uma vez por mês, uma vez por semana. É conversar com Ele como seu melhor amigo. É possível estar em contato com Deus em qualquer lugar, mas também é muito importante separar um tempo exclusivo para estar a sós com Ele, que nada mais atrapalhe. Amados, descubra o prazer da oração. Descubra o quanto é gratificante estar em oração com Deus, enquanto que você vai perseverando nessa prática, mesmo que você comece com 10 ou 15 minutos diários. Mas você verá que à medida que o tempo vai passando, você quer ficar mais e mais e mais na presença do seu Deus de poder e autoridade. Queridos, a oração não deve ser encarada apenas como uma alternativa para os momentos de necessidade, de aflição. Quando tudo parece perdido, então eu corro para Deus e digo: oh, meu Deus, me ajuda. Não. A oração é uma forma de relacionamento com o nosso Pai. E além disso, edifique-se a si mesmo e sirva aos outros. A vida de um cristão que quer crescer é uma busca constante por mais de Deus, por aquilo que Deus tem para te ensinar e te revelar. Antes de qualquer outra coisa, o objetivo de todos nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é ser mais semelhantes a Ele, dia após dia. É claro, meus irmãos, o mundo vai sempre nos pressionar. Ele tenta imprimir dentro de nós a sua forma de pensar, de agir, e também tenta nos atrair de volta para as trevas, e por isso que é tão importante ouvir a palavra de Deus todos os dias, ler livros cristãos, estar com pessoas da sua igreja, estar dispostos a servir ao nosso próximo. Não basta apenas estarmos alimentados e edificados. Como discípulos de Jesus, fomos chamados para sermos bênção na vida dos outros também. Esse é o motivo pelo qual nós devemos ser úteis para as pessoas ao nosso redor, transbordando aquele amor que recebemos de Deus. Esteja sensível a isso, meu irmão. Uma palavra de consolo, um abraço, um olhar, uma oração, uma doação ou uma atitude gentil são capazes de mudar, de transformar completamente a vida de alguém. Talvez você seja a resposta para uma pessoa desesperada, para uma pessoa que já não acha sentido em sua vida. O teu abraço, a tua palavra pode mudar a vida de alguém. Seja sensível à voz de Deus. E assim é. Cristãos maduros que já atingiram a maturidade espiritual estão atentos às necessidades de todas as pessoas, exatamente como Jesus fazia. E além disso, viva no seu dia a dia de acordo com aquilo que você diz acreditar. Seja um testemunho vivo do amor e da bondade de Jesus. Porque uma pessoa madura, ela precisa ser coerente com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela prega. Ou seja, meus queridos, ela precisa viver aquilo que ela professa. Não adianta ter muito conhecimento da Bíblia, conhecer de capa a capa e não aplicar isso no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, nas suas atitudes diante das dificuldades. Amados, quem tem só o entendimento, mas não coloca em ação, é muito pior do que aquele que nem conhece a Deus. Você sabia isso? Então, obedecer à vontade de Deus é fundamental para amadurecer.
Quando eu e você nos dispomos a mudar o nosso caráter, o nosso modo de viver, para estar de acordo com a palavra de Deus, isso significa que nós estamos realmente vivendo como uma nova criatura na prática. Amados, como é que o nosso contato com Deus é influenciado pela maturidade espiritual? Você já parou para pensar? Pessoas imaturas não conseguem se relacionar bem, de uma maneira saudável com o próximo. Vivem em contendas, em conflitos, em brigas, pois aquele comportamento infantil atrapalha toda aquela convivência com o próximo e, em consequência, com o seu pai. E como nós lemos antes, Paulo, na passagem de 1 Coríntios, citou as brigas, a inveja, as contendas, como exemplos de atitudes carnais. Então nós já aprendemos aqui que as nossas atitudes, as nossas palavras precisam mudar radicalmente. Porém, quando eu e você somos cristãos maduros, então sim, nós somos capazes de deixar de lado toda a vaidade, ciúme, a mentira, o egoísmo, a fofoca e tantas outras criancices. Nós conseguimos deixar tudo de lado para dar espaço para que as características de Deus sejam expressas através das nossas vidas. Oh, glória! E isso agrada a Deus. Sim, isso agrada a Deus. Isso abre portas na tua vida em todas as áreas. O resultado desse relacionamento íntimo com Deus é que, além de beneficiar a nós mesmos, afeta positivamente todos aqueles que estão ao nosso redor. E então, meus amados, com a ajuda de Deus, pedindo sensibilidade ao Espírito Santo para entender o que Deus quer falar em cada uma das passagens bíblicas, eu e você podemos nos tornar pessoas muito melhores, muito mais parecidas com Jesus dia após dia, para então executar o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você recebe essa palavra? Deus abençoe poderosamente a sua vida.